ler aqui então a partir do versículo 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Glória a Deus. Meus queridos, quando recebi eu a oportunidade de poder estar ministrando, pregando o Evangelho de Cristo, busquei ao Senhor uma mensagem, orei ao Senhor, pois quando nós ministramos a palavra, nós temos um entendimento de que nós somos apenas os mensageiros, mas que o dono da mensagem é o nosso Deus. É Ele quem nos direciona, é Ele quem nos fala, é Ele quem nos orienta. E o Senhor fez ir no meu coração essa palavra bem conhecida pela igreja do Senhor. Mas eu quero que você, juntamente comigo nessa noite, venha entrar nessa palavra, venha abrir o coração para que essa palavra venha entrar na sua vida, para juntos entendermos o que o Senhor tem a nos dizer essa noite. Amém. Como disse uma passagem bem conhecida, eu quero nessa noite falar sobre a providência de Jesus na vida daquela família, falar sobre o milagre de Jesus na vida dessa família, nessa festa de casamento. Interessante que quando se fala em milagre, quando se fala nos milagres de Jesus, nós pensamos na grandeza, mas muitas das vezes nós não paramos para entender, para pensar e entender que tudo que Jesus fez e de tudo que Jesus faz, Ele faz com um propósito. E qual era o propósito do milagre de Jesus, da obra de Jesus na vida do homem? Vamos começar aqui dizendo algo, que quando Jesus Ele operou um milagre nessa festa, supriu a necessidade dessa família. O primeiro milagre que Jesus ali fez, Ele está agora revelando o caráter do seu ministério. Olha, qual é o caráter do ministério de Jesus? Jesus nos mostra através das suas obras que o caráter do seu ministério é ajudar os outros, falando com autoridade e tendo contato pessoal com o povo. Jesus, Ele chegava e aonde havia um necessitado, Ele estendia as suas mãos. Jesus apregoava o reino dos céus com toda a autoridade, e com suas mãos Ele tocava, Ele curava, Ele restaurava, Ele trazia de volta a esperança que se havia perdida. Esse é o caráter do ministério de Jesus. Pessoalmente Ele chega e faz na vida do homem. E eu quero te dizer nessa noite que o desejo do coração de Jesus é trabalhar na sua igreja. O nosso Deus, a qual nós servimos, Ele tem o prazer de trabalhar na minha e na sua vida. Ele tem o prazer de trabalhar na vida do homem. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Seja Deus. Santo é o nome do Senhor. E a Bíblia agora vai nos mostrar. Quando Jesus principiou os seus milagres, no início de seu ministério, a Bíblia diz que Ele foi convidado, juntamente com os seus discípulos, para uma festa de casamento. Mas logo no começo do texto,
nós vemos que vai acontecer algo naquela festa. O vinho daquela festa de casamento vai se acabar. Para você entender melhor comigo o que essa história está dizendo, na época de Jesus, as festas de casamento não eram como hoje, que a gente vai no casamento, acontece ali o casamento e a festa dura ali uma noite, ou até menos. Não. Naquela época, uma festa de casamento durava em torno de uma semana inteira. Era uma semana inteira de festa. E na maioria das vezes, toda a cidade era convidada a participar daquele casamento. Porque alguém que recusava o convite de casamento era um insulto muito grande para a família. Então imagine você que essa festa agora estava cheia de convidados. Se possível, até toda a cidade participava daquele momento de união daquelas duas pessoas, daquela família. E quando o vinho se acabava, era uma falta de respeito muito grande, era como se fosse uma má hospitalidade para os hóspedes. Estou falando isso aqui para você entender a situação agora que essas pessoas se encontravam. E de repente, naquela festa, tudo que havia sido programado para ser as mil maravilhas, acontece algo agora que pode tornar aquela festa de alegria em um desastre, em uma tristeza, em uma situação de vergonha para aquelas pessoas. Então agora Maria fica sabendo. E Maria agora chega até Jesus e fala: olha, ela se dirige a Jesus como se fosse como seu filho, e fala: olha, não tem vinho. Jesus vira para ela e fala: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Algumas pessoas vão olhar e falar: mas Jesus foi grosso com a sua mãe. Mas se você for buscar no texto original, no hebraico, Jesus está falando para ela: o que eu e você, nós temos a ver com isso? Hoje Jesus também está falando: eu vou fazer isso, mas não pela sua vontade, mas pela vontade de meu Pai. Jesus está falando: não se preocupe com algo que eu já pretendo fazer nesse lugar. E sabe o que isso me leva a entender? É que Maria se dirige a Jesus e fala com ele como filho, mas ele responde ela como Deus Todo-Poderoso. Jesus reconhece e fala: eu vou fazer, mas na hora do meu Pai. Olha o que ele vai dizer: ainda não é chegada a minha hora. A situação ficou complicada, a situação ficou difícil, mas Jesus disse: ainda não é a minha hora. Sabe o que isso me leva a entender? Isso me leva a entender e me faz lembrar algo: que o Deus a qual nós servimos é um Deus onisciente, que conhece todas as coisas, que é um Deus onipotente, que pode todas as coisas, e que é um Deus onipresente, que pode estar em todos os lugares. Isso nos leva a entender que no tempo dele ele vai trabalhar, que no tempo dele a providência vai chegar na vida daquele que precisa, que no tempo dele ele vai chegar e vai bradar sobre a sua vida, e a resposta que a sua alma precisa vai chegar da parte de Deus. Vai falar sobre essa transformação que Jesus fez naquele lugar, sobre este milagre de Jesus. Ora, quando se fala em milagre, muitas pessoas já pensam nos bens materiais, nos milagres materiais. Mas eu quero te dizer que o foco da palavra de Deus não é esse, que o foco da mensagem de Cristo não é esse. Mas eu quero falar agora de que Ele supre na vida espiritual do homem. O maior milagre que o homem pode experimentar é o milagre que vem pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a única que tem o poder de tirar o homem do caminho do inferno e o colocar ele no caminho do céu, em santidade e em comunhão da presença de Deus. Vamos falar um pouquinho da água que foi transformada em vinho. A gente vê que nos dias atuais nós vemos algumas pessoas em algumas igrejas neopentecostais que não ensinam a verdade de Cristo. Pessoas dizendo: eu fiz a campanha, testemunhando, eu fiz a campanha e hoje eu tenho um carro, eu tenho casa, eu tenho dinheiro, eu tenho um bom trabalho, a minha vida não toda água com vinho. Não, essa não é a transformação fundamental que Jesus quer fazer. Irmão, então Jesus não opera na vida financeira? Opera, mas esse não é o foco. Sabe o que ele disse? Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele chama a nossa atenção para uma obra espiritual na vida
benditas do Senhor. Então, tais pessoas que falam, eu tenho isso, eu tenho aquilo, coisas da terra, mas não tem a sua vida alcançada pela palavra de Deus. A Bíblia diz que se nós esperamos as obras de Deus somente nessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Aleluia. O que Deus tem reservado para mim, o que Deus tem reservado para você é muito maior do que uma casa, é muito maior do que um carro, é muito maior do que um emprego bom, do que um salário bom. O que o Senhor tem reservado para você é a preciosidade do céu. São os mistérios da sua presença. É o Espírito Santo de Deus que tira o homem do pecado, que o justifica diante de Deus e que trabalha na sua vida para te fazer ser aceito aos olhos do Senhor. Aleluia, Jesus. Bendito seja Deus. Glória a Jesus. E agora Jesus vai falar, não é chegada a minha hora, eu vou trabalhar, mas não tempo. Aleluia. Bendito seja Deus. E a sua mãe vai dizer, sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Aleluia. Maria entendeu o significado, entendeu o seu lugar. Aleluia, Jesus. Maria, muitos que idolatram Maria, está aqui um ponto para ver que até Maria foi escolhida por Deus, se submeteu à qualidade de serva. Aleluia. Digno de respeito, mas só não é digno de adoração. E esse alguém é Jesus. Só ele é a sua igreja santo. Só ele merece a adoração da sua igreja. Então ele se submete e dá um conselho ainda para os empregados daquele lugar. Olha, faz tudo quanto ele vos disser. Submissão. O que é submissão? Submissão é você se sujeitar à vontade de outra pessoa. Aleluia, Jesus. É assim que o cristão deve ser. Você quer ver o Senhor trabalhar na sua vida? Você quer ver o Senhor Jesus mudar a tua história? Qual a crise que tem afetado a sua vida? Nesse momento, nessa situação aqui, é uma festa de casamento que está indo em direção à ruína. Mas eu quero fazer uma reflexão com você. Como está a sua vida espiritual diante de Deus? Você tem tido forças como você tinha quando você se veio para a presença de Jesus? Quando você aceitou Ele na sua vida? Como está o seu fervor na presença de Deus? Como está dentro de você? Como está a sua intimidade, a sua comunhão com Deus? Porque Jesus nos anuncia nessa palavra que hoje Ele chega com providência. Aleluia. Ele chega para trabalhar na vida daquele que crê, na vida daquele que espera e que tem depositado a sua confiança no Senhor. Aleluia. Submissão. Que a palavra do Senhor diz em Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 7. Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. A palavra do Senhor está nos dizendo, se nós quisermos obter a vitória da parte do nosso Deus, se nós quisermos experimentar dos milagres de Jesus na nossa vida, se nós quisermos experimentar de uma experiência sobrenatural na presença de Jesus, é necessário reconhecer que quem manda na nossa vida é Ele, que quem manda na nossa casa é Ele. E o apóstolo Paulo vai escrito para a igreja: agora vivo não eu, mas Cristo vive em mim. Quando você aceita Jesus, você não é livre para fazer sua vontade, não. Você só troca de Senhor. Sabe por quê? Quando você está no mundo, o seu Senhor é Satanás. Mas quando você se entrega aos pés de Jesus, o seu Senhor agora é o dono do universo. É Ele que manda, é Ele quem está no controle, é Ele quem cuida, é Ele quem opera, é Ele quem trabalha, é Ele quem te toma pela sua mão e guia os seus passos nessa terra. Aleluia, Jesus. É a submissão. Aleluia, Jesus. Que muitos têm perdido hoje em dia. Há pessoas que falam: eu sirvo a Deus, mas eu vou fazer do meu jeito, eu quero no meu tempo, a vida é minha, é eu quem mando Ele. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que o seu eu foi crucificado com Cristo lá naquela cruz. A Bíblia diz que quando você se batizou, o seu eu foi sepultado com Cristo, e agora você vive a vida que você vive na carne, você vive para a glória do Filho de Deus. É tudo para a glória do nome dele. A sua vida não é mais sua, é para honrar o nome dele, é para que o nome dele venha ser enaltecido,
altares de pedra eram muito comuns naquela época. Quando os judeus iam participar ali de alguma refeição, conforme a lei, a cerimônia que eles tinham, caso eles tivessem tocado em algo imundo, eles lavavam as suas mãos para poderem participar, segundo ali a lei, para que não viessem se contaminar. Então essas talhas eram para isso. E cada talha dessa, ela continha entre 74 e a 111 litros de água. Cada um desses reservatórios aí ocupava, então vamos jogar aqui, havia 6. Então havia ali espaço para 600 litros de água. E Jesus olha para eles e fala: olha, enche de água essas talhas. Aleluia. Note que Jesus agora vai entrar para trabalhar. Mas Jesus ele não vai fazer tudo. Ele vai falar: ó, tem essas talhas aqui, enche elas agora de água. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Jesus ele faz o impossível na minha e na sua vida. Sim, ele faz. Mas aquilo que eu e você podemos fazer, ele não vai fazer por nós, não. O que eu e você, aonde a nossa mão alcança, é eu e você que colocamos a fé em ação, que colocamos a submissão em ação, e vamos fazer aquilo que Jesus nos manda fazer. Isso me ensina algo, me ensina o quê? Que para Jesus começar a fazer na minha vida, que para mim começar a experimentar agora das maravilhas de Deus, eu tenho que sair do comodismo. Aleluia, Jesus. Não adianta. Eu posso virar para você e falar: Jesus, hoje eu vou fazer na sua vida só porque você está aqui. Não. Se você não ficou o dia inteiro no comodismo, se você ficou o dia inteiro na Netflix, mexendo no celular, e não tirou um tempo para se consagrar, para falar com o seu Pai, impossível ele fazer na sua vida, porque você ficou no comodismo. Jesus trabalha na vida daquele que sai, na vida daquele que adentra, que entra nos desafios e fala: eu vou fazer, eu vou consagrar, eu vou buscar, eu vou orar, eu vou me preparar para que quando o Senhor falar, o meu coração vai estar preparado para receber aquilo que Ele tem preparado para mim. É você que prepara para receber o que o Senhor tem para a sua vida nessa noite. Aleluia, Jesus. Sai do comodismo. O comodismo hoje em dia tem esfriado as igrejas atuais. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época em que uma geração de crentes preguiçosos está no meio das igrejas. Por que preguiçoso? Não estou aqui batendo, estou falando uma realidade. Porque as pessoas estão perdendo o desejo de buscar, as pessoas estão perdendo o desejo de orar, as pessoas não têm tido mais o ânimo de estar na casa do Senhor. Muitos vão à igreja como obrigação, não como por prazer. Se nós estamos aqui é porque nós o amamos. Se nós estamos aqui, nós não viemos só para receber. O principal que nós viemos fazer é ofertar algo para o Senhor. E o que você veio apresentar nessa noite para o Senhor, porque isso Ele não vai fazer por você, é você que faz para Ele. Aleluia! Glória a Deus. Ele fala agora: olha, enche essas talhas. E o que me leva agora a entender algo. E enchendo-nas até em cima. E disse: tirai agora e levai ao mestre sábio. E levaram. Note que em momento nenhum eles falharam na obediência. Aleluia. Jesus fala: enche de água. Mas ninguém pode pensar: o povo precisa de mim, ele está mandando encher de água. Aleluia. Primeiro milagre de Jesus. Eles ainda não conheciam que Jesus fazia milagre, ainda não conheciam que Jesus operava as maravilhas. Jesus fala: olha, enche de água. Aleluia. Mesmo se eles obedeceram à voz do Mestre. Aleluia. Sabe o que isso me leva a entender? Com base na palavra de Deus, quando nós vivemos uma vida em obediência na presença de Deus, sinal de duas coisas. Primeiro, que quem obedece é porque foi alcançado pela salvação. Segundo, quem obedece às bênçãos do Senhor, elas alcançam a sua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. Olha o que a palavra está dizendo: que quando você obedece, você não precisa ficar mendigando bênção, não. Aquilo que você precisa, elas vêm sobre a sua vida. O próprio Senhor olha e fala: aquele eu reconheço como filho, aquele eu vou suprir, sobre a vida daquele eu vou trazer a providência. Aleluia, as bênçãos de Deus alcançam a sua vida. Aleluia, Jesus. É que muitas pessoas hoje estão querendo a bênção, mas não estão querendo compromisso, obediência ao dono da bênção. É verdade. Aleluia, Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa.
que é? É intimidade com o dono da bênção. Aleluia, O Senhor nos últimos dias tem despertado a sua igreja para que nós venhamos sair da crise espiritual e venhamos viver uma vida de intimidade com Ele. O círculo tem se apertado, a perseguição espiritual tem se aumentado, a corrupção tem tentado adentrar o seio da igreja do Senhor, e só vai permanecer aqueles que priorizam uma vida de intimidade com Deus. Bendito seja Deus. E agora ele falou, agora leva. Eles levaram. E quando ele prova, aleluia, Jesus. Quando ele prova, aquela água já não é mais água, agora é vinho, aleluia. Bendito seja Deus. A transformação aconteceu, a mudança aconteceu, mas houve um processo, aleluia, Jesus. Aquilo que eles necessitavam foram supridos na vida dele, mas passaram por um processo, aleluia, Jesus. Processo de reconhecimento, processo de submissão, processo de obediência, de acreditar verdadeiramente que Jesus tinha o controle da situação. Glória a Deus. Quando aquele homem agora experimenta, ele vira e fala: chama o esposo. Chama o esposo aqui que eu quero falar com ele. Ele fala: olha, geralmente o povo coloca o vinho bom primeiro, depois que todo mundo já bebeu, todo mundo vai se embriagar já. Eles põem o vinho inferior, mas você fez o contrário, você pôs agora o vinho bom. Aleluia. Bendito seja Deus. Sabe o que isso está falando? Assim como o vinho transformado, feito por Jesus era melhor, a vida com Jesus sempre será melhor do que a vida fora da direção dele, do que a vida da sua própria maneira. Aleluia, Jesus. Há tantas pessoas que estão deixando o melhor para o final, mas nessa noite o Senhor está falando: esperar para quê? Aleluia, você está deixando o melhor para o final por quê? Sendo que na minha presença é melhor, sendo que na minha presença é onde você encontra plenitude. A palavra do Senhor diz lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, que Deus ele colocou o mundo no coração do homem, e algumas traduções vão dizer o desejo profundo pela eternidade, e os homens estão procurando satisfazer esse desejo que só o Espírito Santo de Deus pode satisfazer nas coisas dessa terra, nas vontades carnais. Mas nessa noite o Espírito diz: quem tem sede, venha. Aleluia. Em nome de graça da água da vida, o Espírito de amor de venha. Aleluia. O convite é chão de pé para que você desfrute. Permite que você não desfrutou do melhor da Está deixando o melhor por quê? Está deixando para o final porque é o melhor que Deus tem para a sua vida. Aleluia, Jesus, nessa noite Deus fala ao coração de alguém. Aleluia, pela posição na minha presença. Aleluia, me busca com todo amor, com toda dedicação, com todo fervor. Me busca com fé, porque assim você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida. A Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor diz que os segredos do Senhor são revelados àqueles que temem a Ele. Aleluia, Jesus. A adoração do céu só chega daqueles que temem a Deus. A Bíblia diz: temer ao Senhor, me dá Ele glória. Primeiro você respeita, primeiro você teme, aí a sua coração sobe, chega no trono, e o Senhor trabalha na sua vida, o Senhor trabalha na sua casa, o Senhor trabalha na sua família. Aleluia. Glória a Jesus. Já vou encerrar. Bendito seja Deus. Quando Jesus opera esse milagre, esse homem começa a falar ao esposo. Verso 11 vai dizer: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Está aqui o propósito. Aleluia, Jesus. Aleluia. Lembra que no começo da mensagem eu falei que os milagres de Jesus têm um propósito? Deixei para o final só para te falar. A gente deu essa volta toda, decorreu essa palavra, mergulhou nessa palavra para te dizer algo no final. Que o propósito de Deus trabalha na sua igreja, nas coisas, para que o nome dele venha a ser glorificado.
para que ele venha ser reconhecido como soberano, o verdadeiro Deus. Outra coisa, porque ele te ama. Aleluia. A edificação da fé da igreja. A igreja necessita que o Espírito Santo trabalhe na vida dela. E como é que o Espírito Santo tem operado na vida da igreja? É quando a igreja tem essa palavra como base da sua fé. É quando a igreja tem essa palavra como base da sua vida espiritual. Aleluia. Tudo que Jesus faz na vida da igreja não é por mero capricho, não é para você receber e ficar ali tranquilo de boa, não, mas é para que a sua fé venha ser edificada, para que o nome dele venha ser glorificado, para que mais pessoas venham crer e o confessar como o único Senhor e Salvador. Esse é o propósito de Deus quando ele trabalha na sua vida. Mas a sua vida tem estado no propósito de Deus. Jesus se manifestou ali conforme aquela família precisava. Jesus livrou eles de uma grande vergonha. Salmos 25:3. A palavra do Senhor diz que aqueles que confiam em Deus não serão envergonhados. Aleluia, Jesus. Quem é verdadeiro adorador não experimenta vergonha. Sabe por quê? Porque é o Senhor quem guia os passos dele. É o Senhor quem orienta a vida dele. É o Senhor quem cuida dele e supre as suas necessidades. E assim como Jesus transformou aquela situação que era de derrota, que era de vergonha, a qual a sociedade ia olhar e desprezar aquela festa, desprezar aquela família, a sociedade agora passou a olhar e a falar: aquela foi uma das melhores festas. Sabe por quê? Porque Jesus fez a vida deles e Jesus ele faz a vida da sua igreja. Você precisa que ele se manifeste para você nessa noite. Aleluia. A igreja é composta por membros, por pessoas que passam diferentes situações, diferentes classes sociais. Aleluia. Talvez você está na igreja, mas você se sente na escuridão. Eu quero te dizer, se você se sente na escuridão, que ele é a luz dos homens, ele é a luz do mundo. Aleluia. Se você se sente perdido fora do caminho, a Bíblia diz que ele é o caminho. Aleluia. Se você se sente que a sua vida é uma mentira, é superficial, a Bíblia diz que ele é a verdade. Aleluia. Se você se sente morto na presença de Deus, a Bíblia diz que ele é a vida. Aleluia, Jesus. Se você se sente calor escaldante na sua vida, ele é aquele que te cobre com as suas asas. Aleluia, Jesus. Se você se sente no calor do deserto, glória a Deus. Se você se sente na escuridão do deserto, no frio do deserto, ele é coluna de fogo para proteger o seu povo. Glória a Deus. Se você sente fome, ele é o pão da vida. Aleluia. Se você se sente sede, ele é a água da vida para todo aquele que vai a ele. Aleluia, Jesus. Se você se sente preso, ele é o libertador. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você sente que a sua vida não tem mais solução, Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, bendito seja Deus. Se você se sente afrontado, ele é o leão de Judá, aquele que peleja pela sua igreja. Ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Aleluia. Se você se sente que está sozinho, ele fez uma promessa. Aleluia, Jesus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Glória a Deus. Se você se sente condenado, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você foi livre da condenação. Aleluia, Deus. Quando a palavra de Deus aponta para Cristo, quando você abre a palavra, começa a ver Deus se revelando para você. E como você decide que ele faça na sua vida nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. Peço você que se coloque de pé nessa noite. Glória a Deus. Jesus ele se manifesta quando a sua alma necessita.